e profetizamos, ó Pai, e Senhor Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, declaramos, Senhor, a bênção sobre a vida da Anamel nessa hora, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Você já abriu 1 Reis, capítulo 18? Primeira Reis, capítulo 18, versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: Elias, aproximando-se do todo o povo, bradou: até quando cocheareis em dois pensamentos? A minha tradução diz: até quando claudicareis das tuas pernas? Se é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E o povo não lhe pôde dar resposta. Amém. Eu gostaria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Senhor, o Senhor já falaste, Pai, conosco. Pai, o Senhor usou os teus filhos, os teus servos nessa noite. Pai, e em nome de Jesus, se nós fôssemos embora agora, já sairíamos abençoados, mas queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, há 2 semanas atrás, preste atenção. Gostaria que você prestasse bastante atenção na palavra do Senhor hoje, porque o Senhor, Ele quer falar conosco, já tem falado e vai falar em nome de Jesus, amém? Há 2 semanas atrás eu tive um sonho, e eu não sou muito de sonhar, porque quando o gordinho aqui deita, ele dorme, a Mayra diz que eu ronco, mas eu não ouço, então eu não posso falar, né? Mas eu dormi e sonhei com que a igreja metodista wesleyana do Jardim São Francisco e do Sarandi estavam num prédio. Não era o prédio da igreja aqui e não era o prédio da igreja lá do Jardim São Francisco. Só sei que eu sabia que era a igreja metodista wesleyana. Amém? E neste sonho, eu sonhei que... Agora eu posso contar o sonho inteiro, pastor? Não? Não vou contar o sonho inteiro. Vou contar só da metade para o meio, da parte que me lhe é proposta. Eu sonhei que Deus me usava para levantar. Eu nunca sonhei assim, meus irmãos. E esse sonho não saiu da minha cabeça desde aquele dia. Eu sonhei que eu me levantava e Deus me começava a usar em profecia. E eu profetizava para a igreja. E o que eu profetizava? Eu profetizava justamente o versículo 21. Eu olhava para a igreja e profetizava assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Acordei. Daí, acordado, na minha devocional, eu fui procurar onde que estava esse versículo, porque eu sabia que era um versículo. E como eu não tenho dom de profecia, a única forma de Deus me usar em profecia é pregando a palavra, que é a maior profecia, amém? Glória a Deus. E eu fui procurar e achei exatamente nesse capítulo 18, versículo 21, quando Elias fala para o povo, lá no Monte Carmelo, que a gente vai ver a história bem rapidinho, eu não vou demorar. Mas Elias olha para o povo e fala: até quando cocheareis entre dois pensamentos? E eu fui buscar o Senhor, o que Ele quer falar conosco, o que Ele queria falar. E Ele ministrou algumas coisas no meu coração, e eu quero rapidamente falar com vocês nessa noite. Mas antes, eu quero passar bem rapidamente na história, para você entender o porquê desse versículo, o porquê que Elias falou isso. No capítulo 16 de 1 Reis, meus irmãos, começa a história do rei Acabe. Eu não vou ler com você, mas se você, por favor, quiser, leia na sua casa, a partir do capítulo 16. Começa a história do rei Acabe. Ele era filho do rei Onri, e esse rei Onri, ele já tinha feito muito mal o que era aos olhos do Senhor. E o seu filho Acabe, ele assume o reinado do seu pai, depois que ele morre, e durante o seu reinado, Acabe, o filho do rei Onri, ele faz muito
pior do que o seu pai havia feito. Acabe faz coisas horríveis e temíveis diante dos olhos do Senhor. Inclusive, Acabe ele se casou com Jezabel. E essa Jezabel fez com que ele e, consequentemente, o povo de Israel servisse a Deus Baal. Baal era o Deus da fertilidade, Baal era o Deus da prosperidade. Acabe fez tão mal aos olhos do Senhor que ele constrói um altar ao Deus, a Baal, e passou a adorá-lo. É no reinado do profeta, no reinado do rei Acabe, que é o auge da adoração. Já tínhamos ouvido no livro de Juízes sobre o Deus Baal, mas é justamente nesse capítulo, é justamente no reinado de Acabe que está o auge da adoração ao Deus Baal. Inclusive, Jezabel, ela perseguia os profetas do Senhor. Ela perseguia os profetas de Deus de Israel, tanto que ela mandou matar todos os profetas do Senhor. Pois bem, em virtude desses inúmeros acontecimentos, desses pecados contínuos, dessa iniquidade que o povo estava praticando, Deus levanta o profeta Elias para profetizar lá no capítulo 17 já, dizendo que não haveria chuva durante um período. E perceba comigo que o texto não fala que só não haveria chuva. Pastor, a Bíblia fala que não haveria chuva nem orvalho. Hoje pode não estar chovendo, mas pelo menos o orvalho da manhã cai, sim ou não? Naquele tempo Elias profetizou que não tinha chuva, não haveria chuva e nem orvalho nos anos que se seguiam. A não ser que Elias profetizasse para chover novamente. Que assim aconteceu, que nós vamos ver, que você pode ver no final do capítulo 17, no começo do capítulo 18, amém? O capítulo 18, ele narra que após 3 anos depois daquela profecia, o Senhor olha para Elias e diz, olha, eu vou mandar chuva sobre a terra. E durante esses 3 anos aconteceram algumas coisas na vida de Elias, que está no final do capítulo 17, que depois, se você quiser, você pode ler na sua casa, que eu não vou, porque o tempo está escasso, e eu não vou me atrelar no que aconteceu no finalzinho, antes do capítulo 18, amém? Elias, ele obedece à ordem do Senhor e vai ao encontro do rei Acabe. Quando o rei Acabe fica de frente com o profeta Elias, lá no capítulo 18, Elias pede que Acabe reúna o povo no Monte Carmelo, e além do povo, Elias pediu para que reunisse também os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azera, lá em cima do monte, lá no cume do monte. Amém? Vocês estão acompanhando a mensagem até aqui? Lá no cume do monte, lá em cima do monte, Elias, lá no versículo 20 e 21, eu quero que você acompanhar junto com você. Lá no cume do monte, Elias, diante de todo o povo, ele brada: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Por que Deus estava falando isso com o profeta, com o povo de Israel? Porque o povo de Israel, ele estava dividido. O povo de Israel estava, já viu, meio a meio? O povo de Israel estava cocheando entre 2 pensamentos. E interessante que o escritor do livro de 1 Reis escreve, ele coloca justamente o verbo cochear. Sabe o que quer dizer o verbo cochear? O verbo cochear quer dizer mancar. Deus estava olhando para o povo de Israel e fala: povo de Israel, você está manco. Você está manco, povo. Você está andando mancando. Você está cocheando entre 2 pensamentos. É como, meus irmãos, se existisse, imagine comigo, uma escada infinita de 2 degraus, uma embaixo e um em cima. Imagine que o povo estava cocheando, Deus estava querendo dizer o quê? Que ele estava andando com um pé embaixo e um pé em cima. Está entendendo? Um pé embaixo e um pé em cima. Ele estava cocheando, ele estava andando entre 2 pensamentos.
Ele estava com um pé num degrau e o outro pé no outro degrau. Eles estavam entrando em dois. E isso é a primeira coisa que o Senhor nos fala hoje, nessa noite, meus irmãos. É que não dá para ser manco. Olha para o seu irmão e fala, não dá para ser manco. Não dá para andar mancando, meu irmão. Não dá para servir os dois senhores. Não dá. Aquele dia foi o dia da decisão para o povo de Israel. E eu quero te dizer nessa noite, e já falo, que hoje, meus irmãos, é o dia da nossa decisão. Aleluia! Hoje é o dia da nossa decisão. Por quê, pastor? Porque a vontade do Senhor sempre foi que nós servíssemos somente a Ele. A vontade do Senhor é que nós sempre fôssemos exclusivos dEle. Deus, Ele nos pede exclusividade nessa noite. Desde o Antigo Testamento. Deus, Ele nos pede exclusividade. No livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. O Josué, substituto de Moisés, o mesmo Moisés que abriu o Mar Vermelho, ele olha para o povo e fala, escolhei hoje a quem servais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 24, o próprio Jesus, ele diz, você não pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer, a um de servir um e aborrecer ao outro. Ou você vai servir a Deus, ou você serve a Mamon. E quantas vezes, meus irmãos, nós como seres humanos, estamos vagueando nos degraus da vida. Estamos vivendo como se fosse uma montanha russa, altos e baixos. E Deus, Ele nos pede hoje, escolhei hoje a quem servais. Escolhei hoje, povo meu, a quem servais. Aleluia. Deus, Ele quer exclusividade das nossas vidas. Deus, Ele quer que Ele seja, somente Ele seja Deus em nós. Quando nós erguemos as nossas mãos e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos dizendo, Senhor Jesus, agora Tu és Senhor da minha vida. É o Senhor que manda, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem desmanda, é o Senhor quem abre a porta, é o Senhor quem fecha a porta, é o Senhor e é o Senhor que manda. Precisamos nos decidir. Olha bem no olho do seu irmão e fala assim, decida hoje. E o mais interessante, meus irmãos, o mais interessante foi que diante dessa pergunta, porque Elias fez essa pergunta. Qual que foi a pergunta de Elias? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é de Deus, serviu, versículo 21. Se é Baal, seguiu. E olha o que diz no finalzinho do versículo. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Isso é muito triste. O povo não pôde lhe dar uma resposta diante do questionamento que Elias fez. O que isso quer dizer, pastor? Que o povo estava indiferente. O povo estava indiferente com servir a Deus ou não. Para eles tanto faz e tanto fez. Não, meus irmãos, aleluia. Não é assim. Talvez eles estavam indiferentes, porque já faziam 3 anos que não chovia, e nem caía orvalho sobre a terra. E a situação que Israel estava passando era muito difícil. E talvez por causa dessa dificuldade, eles não se lembravam mais do Deus de Israel. Baal estava se tornando substituto de Deus na vida deles. Você está entendendo isso, meu irmão? Isso é muito triste. Porque muitas vezes na nossa vida, os ídolos que criamos, as coisas que servimos na nossa casa, no nosso trabalho, começam a tomar o lugar de Deus na nossa vida. E Deus, Ele nos diz nessa noite, não permita que as coisas dessa terra tomem o lugar de Deus na sua vida. Não permita que as coisas deste mundo tomem o lugar do Senhor no nosso coração. O Senhor, Ele quer exclusividade. Ele quer ser o Senhor. Ele quer ser o Senhor. Quando Ele disse, vinde após mim.
é que ele está indo na frente, a gente está indo atrás. Ele está indo na frente, a gente está indo atrás. Ele está caminhando, a gente está caminhando com ele. Ele está parado e a gente para com ele. É ele quem manda, ele quer ser o Senhor das nossas vidas. Amém? Diante da falta de resposta do povo, diante daquela indiferença que eles estavam vivendo, Elias propõe um desafio. Era como se Elias estivesse dizendo: povo, tudo bem, vocês não estão se lembrando mais do Deus de Israel, mas pois bem, hoje eu vou lembrá-los. Elias, em outras palavras, está dizendo assim: hoje eu vou lembrá-los. Hoje eu vou mostrar para vocês quem é quem aqui. E qual era o desafio que Elias propôs para o povo? O desafio era simplesmente o seguinte: o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus em Israel. Você tem noção do que Elias precisou fazer? Elias profetizou, precisou mostrar para o povo, fazer um desafio para mostrar o quão Deus é, que Deus é somente Deus em Israel. Olha que a resposta do povo no versículo 24. Invocareis depois o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. A divindade que responder enviando fogo, esse é Deus. E olha a resposta do povo. E todo o povo respondeu a uma só voz: falaste com sabedoria, assim sendo. O povo estava pagando para ver. O povo estava pagando para ver. Muitas vezes nós pagamos para ver, meu irmão, em vez de acreditarmos que o Senhor é Deus. Não precisamos pagar para ver, meus irmãos, precisamos crer que Ele é o Senhor e Rei da nossa vida. Não pague para ver o que o Senhor pode fazer, porque quando Ele começa a fazer, Ele é Deus e Ele faz, meu irmão, e depois não adianta reclamar. É triste porque eles tinham se esquecido. Quando Jezabel ele se casou com Acabe, a estratégia de Jezabel foi acabar com os profetas de Israel. Preste atenção nisso. A estratégia de Jezabel foi acabar com os profetas de Israel. E, consequentemente, acabar com a profecia em Israel. E Provérbios capítulo 29, versículo 18, diz o quê? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Você está entendendo a estratégia de Jezabel? A gente mata os profetas do Senhor e a gente implanta o reino de Baal aqui. E o reino de Baal, ele vai reinar e imperar nessa terra. Vamos matar o profeta, porque não vai ter profecia daí. E o povo vai se corromper. E era justamente isso que estava acontecendo. Jezabel estava exterminando os profetas. E consequentemente as profecias. Mas graças a Deus, que ainda existia Elias. E mais para frente, Deus iria falar para Elias assim: ainda existe 7.000 que não se dobraram. Ainda existe 7.000 que não se dobraram. Meus irmãos, quando nós cocheamos entre dois pensamentos, passamos a se esquecer do que Deus já fez por nós. Quando nós passamos a cochear entre dois pensamentos, nos esquecemos da felicidade e da alegria que é estar na casa do Senhor.
quando nós cocheamos entre dois pensamentos, nós esquecemos dos sacrifícios que a gente tem que fazer para se manter em santidade. Quando nós cocheamos entre dois pensamentos, nós esquecemos das ofertas do Senhor que tem que ser apresentadas diante do altar do sacrifício. Nós passamos a confundir o santo com o profano, passamos a achar normal o que é errado. Quando nós cocheamos entre dois pensamentos, nós passamos a se desviar daquilo que o Senhor nos diz na palavra dele. Olha para o seu irmão e pergunta: até quando? E aconteceu assim, meu irmão. Eu não quero ficar preso na parte do sacrifício dos profetas de Baal, porque o horário não nos permite. Mas eu só quero resumir. Primeiro foram eles e começaram a sacrificar do começo da manhã. E foram sacrificando e tentando. Responde com fogo, Baal. Baal, responde com fogo, Baal. Baal, ô Baal. Ao meio-dia Elias se levanta e começa: cadê o Deus Baal? Será que ele está fazendo alguma coisa? E eles continuaram a sacrificar e continuaram a se cortar. Começaram a se cortar e cortar os outros. E a Bíblia diz que isso foi até a hora da tarde, o horário do sacrifício. Até a hora do sacrifício da tarde. Que hora que era o sacrifício da tarde? 15 horas, 3 horas da tarde. Eles fizeram sacrifícios das 6 da manhã às 3 da tarde. E não obtiveram resposta de Baal. E agora eu quero que você abra comigo aí. A partir do versículo 29. A partir do versículo 30. Até o versículo 32. E eu quero ler com você. Então, Elias convocou todo o povo. O povo já estava lá. Elias convocou para o povo chegar perto. E ele disse: chegai-vos a mim. Chega para mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais haviam chegado a palavra do Senhor, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta com 2 seás, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Pode passar. Então, arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: repeti esse procedimento uma segunda vez, e eles fizeram a segunda. De novo ordenou: fazei a terceira vez, e eles assim fizeram pela terceira vez. De modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que foi cavada. Elias, ele chama o povo para perto, e diante deles, diante do povo, o povo que não teve resposta no começo, lembra? Que não teve a resposta para dar. Agora ele chama o povo para perto. E a Bíblia diz que ele recompôs o altar, que havia sido destruído. Qual foi o motivo pelo qual o profeta chamou o povo para perto? Era como se ele estivesse dizendo para o povo: vocês não me deram nenhuma resposta, mas agora eu vou mostrar para vocês como se faz. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês querem fogo? Quantos querem fogo aqui?
Você quer fogo, meu irmão? Eu quero fogo. Agora, bem no olho do seu irmão e fala: restaure o altar. Olha aqui. Não existe fogo de Deus em altar quebrado. Eu vou repetir. Não existe fogo de Deus em altar quebrado. Só existe fogo de Deus em altar restaurado. Só existe fogo de Deus em altar completo. Só existe fogo de Deus. Só existe avivamento. Só existe transformação de vidas em altar que tem altar reconstruídos. Quando estamos com o altar quebrado, não conseguimos ofertar sobre ele. Você está entendendo? Elias estava falando assim: ei, eu preciso restaurar o povo, eu preciso restaurar o altar. Povo, eu preciso, porque senão não tem fogo. Se eu preciso restaurar o altar, porque não tem avivamento. A igreja do Senhor brasileira, a igreja brasileira, a igreja de Sarandi, a igreja de Maringá, a igreja do Brasil, precisa restaurar o altar, para que Deus possa operar como Ele quer no território, na nossa nação. E como o altar foi restaurado, o altar era composto de 12 pedras. E a Bíblia diz que as pedras estavam destruídas. Elias foi pegando pedra por pedra e colocando no lugar. Foi colocando pedra sobre pedra. Pedra em cima de pedra, e pedra em cima de pedra, pedra em cima de pedra, e foi reconstruindo o altar. E o mais interessante aqui, meus irmãos, é que Elias não pediu ajuda para ninguém. Elias fez aquilo sozinho, porque ele queria mostrar para a gente que cada um tem o seu papel, cada um tem que restaurar o próprio altar. É preciso restaurar o altar e depende de nós. E eu fui procurar sobre o que era ofertado em cima do altar. E eu descobri que sobre o altar era apresentado mais de 18 ofertas. Diferentes tipos de oferta no Antigo Testamento. Mas eu quero destacar aqui as 4 principais ofertas que eram ministradas, que eram sacrificadas em cima do altar. A primeira oferta, uma das principais ofertas que eram ofertadas em cima do altar, era a oferta de holocausto. E o que era a oferta de holocausto? Era uma oferta que mostrava a devoção do povo a Deus. O altar do holocausto era uma oferta que o povo reconhecia os seus pecados. Essa oferta era feita todas as tardes, todas as manhãs e todas as tardes. Para que possamos oferecer a oferta em cima do altar, precisamos oferecer, em primeiro lugar, reconhecer que nós somos falhos. Reconhecer que nós somos pecadores. Reconhecer que não somos super-heróis, que vocês mulheres não são mulheres maravilhas, que eu não sou Superman, que não somos super-ministros, que não somos super-pastores, que somos carne, mas que necessitamos única e exclusivamente do Deus de Israel para sobrevivermos. Mas para que nós possamos oferecer sobre o altar, precisamos estar com o altar reconstruído. Precisamos voltar a reconhecer que não somos nada. A segunda oferta era a oferta de manjares. Essa oferta era sempre feita com os melhores produtos. Ela demonstrava honra e respeito em adoração ao Senhor. Você está entendendo? Precisamos voltar a oferecer o sacrifício de adoração ao Senhor. Sacrifício de adoração, pastor, o que é isso? É eu chegar na igreja e me entregar com tudo, com todo o meu coração a Ele. O que é isso, pastor? É eu estar na minha casa e adorar o nome do Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu necessito de Ti, eu não sou nada sem Ti, eu preciso de Ti. Senhor,
eu te adoro, não pelo que o Senhor pode me dar, porque hoje, meus irmãos, nós vivemos num tempo em que as pessoas querem frequentar as igrejas, ou querem servir a Deus, somente pelo que Deus pode proporcionar para elas, mas Deus nos diz nessa noite, nós temos que adorá-lo, pelo que Ele é nas nossas vidas, pelo que Ele simplesmente é. Pode estar me faltando dinheiro, pode estar me faltando comida, pode estar me faltando alguma coisa, mas não me falta a presença dEle, e por esse motivo eu adoro o nome do Senhor. A nossa adoração precisa ser restaurada. A adoração que eles ofereciam através da oferta de manjares era adoração com os melhores produtos. Será que nós estamos dando o nosso melhor para Deus na nossa adoração? A terceira oferta era a oferta pacífica. Era uma oferta de celebração. Diga comigo, celebração. Essa oferta tem a sua origem na palavra shalom, que quer dizer paz, inteireza. Essa oferta, meus irmãos, expressava gratidão a Deus. Nós cantamos aqui, na hora da oferta, eu sou grato por tudo que tenho. Você tem sido grato? Você tem sido grato? Precisamos restaurar, meus irmãos, o sacrifício da gratidão. Precisamos voltar a ter corações gratos. Mas só me acontece coisa ruim, pastor. Agradeça. Porque a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E se está acontecendo algo ruim com você hoje, é porque Deus fará algo maior na sua vida daqui a pouco. Então, ao invés de reclamar ou murmurar, agradeça ao Senhor. Está difícil, Senhor, mas eu sou grato. Quando olhamos para o livro de Timóteo, capítulo 4, a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, é a última carta que Paulo escreveu na sua vida. Ele estava morrendo, ele estava preso, ele estava enclausurado. E ele olha para Timóteo e diz assim: Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, pregue a palavra. Não desista, Timóteo. Agradeça, Timóteo. A Ele seja a honra, a glória, louvor e adoração. A Ele seja a honra e para todos sempre, amém. Paulo em nenhum momento reclamou, embora ele tivesse passado por prisões, embora ele tivesse passado por naufrágios, embora ele tivesse passado por chicotadas, embora ele foi apedrejado, ele somente agradeceu, ele teve um coração grato ao Senhor. Precisamos voltar a ter corações gratos. A Jaque foi lá para o Amazonas, a irmã Vera também foi. E você via os vídeos daquelas crianças que não tinham brinquedo, que não tinha dinheiro, que não tinha condições financeiras, mas adoravam ao Senhor em tempo e fora de tempo, e não estavam querendo saber o que estava acontecendo. Elas queriam dançar na presença do Rei. Precisamos voltar a ter corações gratos, meus irmãos. Oferecer sobre o altar restaurado a oferta de gratidão. E por último, a oferta pela culpa era um sacrifício oferecido a Deus e a pessoa que tinha feito mal era restituída e era perdoada. Ou seja, esse sacrifício pela culpa era um sacrifício de perdão. Diga comigo, perdão. Era um sacrifício de perdão. Meus irmãos, e só conseguimos perdoar alguém se estivermos com o altar restaurado.
Só conseguimos perdoar aquele que nos ofendeu se estivermos com o altar restaurado. Precisamos perdoar mais. Precisamos entender que nós somos carne, somos falhos. Nós vamos ler o texto de 1 Coríntios capítulo 11 daqui a pouco e lá fala, é necessário que haja divisão entre vós. Porque na caminhada cristã vai ter discussões, vai ter desentendimentos, vai ter algumas coisas que a gente não vai gostar. Mas nós estamos aqui nessa terra, na nossa caminhada cristã, para adorar e para ir e pregar a palavra, não importa o que esteja acontecendo. O próprio Paulo, no começo da sua caminhada, ele disse, brigou com Barnabé por causa de João Marcos, porque João Marcos tinha abandonado o barco. E no final da carreira de Paulo, Paulo assim, me envia Marcos, porque ele me é útil. Precisamos aprender a perdoar, meu irmão. Existem coisas pequenas que não vale a pena perder a paz, não. Não vale a pena. Já viu aquela frase, eu falo toda vez, falei para os irmãos aqui, é melhor ser feliz do que ter razão? É isso, meus irmãos. Muitas vezes na nossa vida é melhor ser feliz, é melhor ter a mente, a consciência com Deus, o coração sábio, do que ter razão e discutir para tudo. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que depois que a restauração do altar foi feita por Elias, ele orou ao Senhor. E o Senhor respondeu com fogo. Feche seus olhos. Hoje é um dia propício, porque nós estamos diante da mesa do Senhor. E o texto de Paulo aos Coríntios vai falar assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Alguns de vocês não estavam aqui na quinta e nem do São Francisco na sexta, mas eu preguei tanto aqui quanto lá uma mensagem sobre Davi. E a mensagem era recalculando a rota. E às vezes a gente não entende, depois que a gente vai entender por que Deus nos dá certas mensagens. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Conceitos de igreja que às vezes criamos na nossa cabeça, que a igreja tem que ser assim, assado, daquele jeito. Não, não tem, meu irmão. Precisamos restaurar o nosso altar. Às vezes nós precisamos parar para recalcular a rota e ver, olha, eu errei aqui, eu preciso melhorar nesse ponto, eu preciso melhorar. Porque ninguém é perfeito, quantos aqui não precisam melhorar? Todos nós precisamos melhorar. Enquanto o ministério de louvor canta, quero que você se coloque de pé. E eu quero que você pense, recalcule sua rota nessa noite. Eu quero que você pense, que eu já estou pensando faz 2 semanas, na onde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer. Para onde eu devo ir. Nós precisamos meditar se o nosso altar está quebrado. E se precisamos reconstruir o nosso altar, amém? Eu quero que você converse com o Senhor nessa noite. Conta tudo para Ele. Se você sentir vontade de dobrar os seus joelhos, dobre os seus joelhos aí. Se você sentir vontade de chorar, chore. Se você sentir vontade de vir aqui na frente, nós estaremos orando por você. Mas clame ao Senhor, igreja. O Senhor nos chama nessa noite a pensarmos se estamos vivendo entre 2 pensamentos ou não. E menos de mim.
Senhor. e menos de mim. De ti. Mas eu quero mais de ti. Senhor, quantas vezes, Senhor Jesus, nós estamos tão acostumados com a nossa vida, Senhor, com o nosso jeito, queremos as coisas da nossa maneira, e não olhamos às vezes que o nosso altar está quebrado. E através da Tua palavra nessa noite, o Senhor nos chama a atenção, porque necessitamos reconstruir o nosso altar, Senhor. Pai, porque nós queremos um novo tempo, nós queremos fogo do céu, nós queremos um avivamento do céu, Senhor. Mas precisamos reconstruir o nosso altar. Precisamos reconstruir o nosso altar. Rabassui de coma na bassurianda lá baixar. Ele me coma na bassurianda lá bassubra. A glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de Mais de ti. Aleluia.